Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Cláudio Teixeira e hoje a gente vai inaugurar aí novo quadro no nosso canal, que eu vou falar só sobre questões de concursos para acesso ao ensino médio, tá? E hoje a gente vai começar aí sobre a queridinha dos meus alunos, que é o Cefet Rio de Janeiro, tá? Então aqueles alunos que passam em 2, 3 concursos, a maioria escolhe o Cefet, né? Pelo menos nos meus alunos, tá? Antes, clica aí na minha foto, tá? Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito para dar aquela força e ative o sino para as notificações. Ok? Então, esses vídeos vão ser rápidos, tá? Vou pegar aí 2 questões por vídeo para ser uma coisa rápida e a minha ideia é que seja semanal, tá? Então aí vou tentar enviar um vídeo desse toda semana, ok? Então, essa primeira prova, Cefet 2019, questão da primeira fase, é a questão 11, né, do 1 a 10 é de português, então essa aí é a questão 11. Então, vamos ver qual é. Uma pequena indústria detectou falhas em seu maquinário que afetou a produção de algumas peças no tamanho e no peso. Para determinar o prejuízo decorrente dessas falhas, submeteu 180 peças produzidas a 2 testes. No teste de tamanho, 120 foram consideradas adequadas, enquanto no teste de peso, 80 peças foram consideradas adequadas. Apenas 40 peças foram consideradas perfeitas, isto é, aprovadas em ambos os testes, e as peças reprovadas em ambos os testes foram descartadas. Os resultados dos testes foram entregues a 4 alunos do curso de Administração do Cefet Rio de Janeiro para uma análise do fenômeno que afetou a produção. Cada aluno fez uma afirmação conforme reproduzido a seguir. Aldo: das peças aprovadas em pelo menos um teste, apenas 20% são perfeitas. Baldo: o número de peças descartadas corresponde a 20% do número de peças aprovadas em pelo menos um teste. Caldo: exatamente 12% das peças submetidas aos testes são perfeitas. E Daldo: aproximadamente 11% das peças submetidas aos testes foram descartadas. O aluno que fez a afirmação correta ganhou um estágio remunerado na indústria, no cargo de analista de produção. Tá bom. O aluno que ganhou o estágio foi A. Aldo, B. Baldo, C. Caldo ou D. Daldo. Você que está assistindo e ainda não fez essa questão, dá um pause e tenta resolver sozinha, tá? E aí depois você vê a resposta, ok? Bem, nessa questão, ela é bem longa, tá? Então se você não entender de primeira, não se desespere, tá? Então esse tipo de questão é uma questão que você tem que ler umas 2, 3 vezes para tentar pegar todos os dados direitinho da questão. A gente pode ver que essa questão ela é dividida em 2 partes. Tá? A primeira, que a gente vai resolver com uma ideia de conjunto, né? Porque tem alguns dados, alguns estão escondidos, a gente vai ter que encontrar. E a segunda parte são as afirmações dos alunos, que a gente tem que saber quem está dizendo a verdade. Ok? Vamos lá, vamos começar a resolver então. Primeira coisa quando a gente tem um exercício muito grande assim é a gente retirar do texto informações importantes, tá? Então, a gente pode ver que foram 180 peças, né, testadas. A gente teve 2 tipos de teste, um de tamanho e um de peso. No teste de tamanho, 120 foram adequadas, no de peso, 80 foram adequados, né, passaram. E também eles disseram que desses testes, 40 foram peças perfeitas, foram aquelas que passaram tanto no teste de tamanho quanto no teste de peso. Para eu encontrar os dados aí que estão faltando, por exemplo, quantas passaram só no teste de tamanho, quantas passaram só no teste de peso e quantas foram descartadas, a gente vai usar um diagrama, em que o meu universo são 180 peças. Então ali dentro eu tenho que distribuir essas 180 peças. Tem 2 elipses ali, né? dois conjuntos, porque a gente vai representar as peças que passaram, né, no teste de tamanho e as outras que passaram no teste de peso. E ali, o que está no meio das duas é a interseção, fora aquelas que passaram nas duas, tanto no tamanho quanto no peso. Esse tipo de questão, a gente sempre começa a colocar os valores que a gente sabe de dentro para fora, tá? Para a gente não errar. Então a informação de dentro ali são as que passaram
no teste de tamanho e no de peso ao mesmo tempo, ou seja, que são perfeitas. Como ele disse que 40 são perfeitos, a gente vai botar um 40 ali na interseção dos dois conjuntos. Aí agora a gente vai para a informação de quantas peças passaram no teste de tamanho, que foram 120. Como eu já tenho 40 ali dentro do conjunto das que passaram de tamanho, para completar os 120, faltam 80. Certo? Vou fazer a mesma coisa agora de peso. 80 passaram no teste do peso. Como eu já tenho 40, para completar esses 80, faltam 40. Ok? Então ali eu tenho 80, 40 e 40, que somando dá 160. Para eu completar o meu universo de 180, eu tenho 20 que não passaram, nem no teste de tamanho, nem no teste de peso. Ok? A gente pode ver que, de um modo geral, 160 peças passaram em pelo menos um dos testes, ou seja, passaram ou no teste de tamanho somente, ou passaram no teste de peso somente, ou passaram nos dois ao mesmo tempo. Okay? Então, 160 passaram em pelo menos um dos testes. E 20 foram reprovados. Esses são os números que estavam faltando na questão e que vão ajudar a gente a descobrir qual dos 4 alunos está falando a verdade. Agora a gente vai partir para as afirmações deles. Então, o Aldo falou, das peças aprovadas em pelo menos um teste, apenas 20% são perfeitas. Então a gente precisa saber quantas passaram em um teste só, que são 160, e quantas são perfeitas. O problema deu que são 40. Então o que ele disse, ele está dizendo que 20% de 160 é 40. Será que isso é verdade? Então agora eu tenho que calcular 20% de 160. 20% é 20%, 20 por 100. Então vira uma fração de 20 sobre 100. E multiplicado por 160. Posso cortar os zeros, né? O de cima com o de baixo, para facilitar a minha conta, assim como o do 160 e do 100 também. Então a minha conta se resume a 2 vezes 16, que é 32, que a gente consegue ver que é diferente de 40, ou seja, Aldo está errado. Aldo errou. Vamos ver o Baldo agora. Baldo, ele disse o seguinte, o número de peças descartadas corresponde a 20% do número de peças aprovadas em pelo menos um teste. Então aí a gente precisa saber o número de peças descartadas, que são 20, a gente encontrou, e quantas peças foram aprovadas em pelo menos um dos testes, que é 160. Ou seja, Baldo afirmou que 20% de 160 é igual a 20. Será que isso é verdade? Então a gente vai calcular quanto é 20% de 160. Só que a gente já fez na afirmação do Aldo. Então aí a gente não precisa fazer de novo, a gente está fazendo uma prova de concurso. Então quanto mais rápido a gente fizer, melhor. Então nesse caso eu vou usar o mesmo valor que a gente calculou antes, não preciso fazer 2 vezes. Então 32 e 20 são diferentes, então o Baldo também está errado. Vamos olhar o caldo agora. Exatamente 12% das peças submetidas ao teste são perfeitas, ou seja, tem que saber o número total de peças, foram 180, foram testadas, quantas são perfeitas? 40 são perfeitas, então esses são os dados que a gente vai usar. Então o caldo disse que 12% de 180 é igual a 40, vamos ter que calcular quanto que é 12% de 180. Vamos lá de novo. 12 sobre 100 vezes 180, corta um zero. Então fica 12 vezes 18 sobre 10. 12 vezes 18 é 216, sobre 10 vai dar 21,6, que é bem diferente de 40. Então o caldo aí já está errado. Então por eliminação a gente já sabe que a resposta certa é a letra D. Então, se eu estivesse lá fazendo a prova de concurso, eu já ia marcar D e ia partir para outra questão. Como é que a gente está explicando? Vamos ver o que o Daldo está dizendo para ver se realmente está certo, ok? Então o Daldo falou aproximadamente 11% das peças submetidas aos testes foram descartadas. Então as peças que foram submetidas aos testes foram 180, descartadas 20. Então o Daldo quer dizer que 11% de 180 é aproximadamente 20. Vê que aí ele está falando aproximadamente, ele não está falando exatamente. Então aproximadamente 20, como 20 é um número inteiro, número de peças, e ele está dizendo aproximadamente, então se a nossa conta tiver aí entre 19,5 e 20,4, a gente aceita aí sendo aproximadamente 20. Fora desse intervalo, já não é mais aproximadamente 20, ok? Então vamos de novo calcular quanto é 11% de 180. 11 sobre 100 vezes 180, corta o zero. 11 vezes 18 sobre 10,
198 sobre 10, que vai dar 19,8. Como está perto do 20, está naquele intervalo que eu tinha falado, então é aproximadamente 20, então o Daldo está correto, a resposta é letra D, ok? Vamos para a próxima questão do dia, número 12. Agora a gente tem uma questão mais de conta, né? Se x igual a menos 2, y igual a 5x e z igual a 5, então o valor numérico da expressão é igual a x ao cubo menos x à quarta menos y elevado a zero sobre raiz quadrada de z é igual a... Então aí a gente tem uma questão de valor numérico, aquele mesmo esquema. Dá um pause no vídeo, tenta fazer sozinho, depois você vem aqui para a gente resolver com você, ok? Então, primeiro vamos retirar do texto os valores importantes. Eu tenho o valor de x, que é menos 2, de y, que é igual a 5x, e z igual a 5. O x e o y já estão em valor numérico, como a gente necessita. O y não. Então, primeiro eu tenho que brincar com o y aí, mexer nele. Como o y é 5x, 5 vezes x, e o x é menos 2, eu vou substituir o menos 2 no lugar do x ali no y igual a 5x. Então vai ficar 5 vezes x, vai ser 5 vezes menos 2. Só substituir o x na equaçãozinha de baixo. Então 5 vezes menos 2, menos 10. Agora eu tenho do jeito que eu quero. O x, o y e o z são só iguais a números. E eu vou substituir na minha expressão grande ali, no e. Então é igual a x ao cubo. Como x é menos 2, vai ficar menos 2 ao cubo. Boto parênteses porque eu estou substituindo um número negativo. Tá? Então é importante, é necessário botar parênteses. Tá? Continuando a minha expressão, x ao cubo menos x à quarta. Então o menos da expressão eu vou repetir. E o x elevado a 4, eu troco x por menos 2. Então vai ficar menos 2 elevado a 4, entre parênteses. Menos y elevado a zero. Então o menos que eu vou repetir é o menos da expressão. Y elevado a zero. Então no lugar do y eu vou colocar menos 10 elevado a zero. Tudo isso sobre raiz de z. E o z é 5, então raiz de 5. Okay? Então vamos começar a resolver. Menos 2 ao cubo. Se você não lembra de potenciação, vou deixar um card aí em cima da nossa aula de potenciação, ok? Então, menos 2 ao cubo é menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Vai dar menos 8. Tem o menos ali da expressão, que eu vou repetir, ok? E o menos 2 elevado a 4 vai dar mais 16, tá? Potência par, vai me retornar um valor positivo. E 2 elevado a 4, 16. Menos da expressão, eu vou repetir, e menos 10 elevado a zero. Qualquer número elevado a zero, se você viu a minha aula, você sabe, né? Minha aula antiga, que qualquer número elevado a zero é sempre 1. Okay? Tudo isso sobre raiz de 5, não vou mexer no raiz de 5 ainda. Vou mudar aqui, que eu vou precisar de um pouco de espaço. E vamos continuar a nossa conta. É igual menos 8, não vou mexer nele agora, vou repetir. O mais 16 eu vou tirar do parênteses. Então eu tenho menos mais 16. Então, sinais trocados, vai me dar menos 16. E o menos 1 eu repito. Tudo isso sobre raiz de 5. Então, menos 8, menos 16, menos 1, vai dar menos 25. E o raiz de 5 eu repito. Como eu tenho raiz no denominador, vou deixar minha aula aí de fator racionalizante e racionalização, que é o que a gente vai precisar fazer aí, ok? Então eu vou multiplicar pelo fator racionalizante embaixo e em cima, é para tirar a raiz de baixo e não mudar a minha fração. Então isso vai dar menos 25 raiz de 5 sobre 5. E o 25 eu posso dividir pelo 5. Então vai dar menos 5 raiz de 5, que é a nossa letra C. Ok? Então nesse vídeo a gente fica por aqui. Se você gostou, deixa um like, tá? Compartilha para aquele amigo que vai fazer concurso esse ano e bons estudos, ok? Espero ter ajudado vocês e no próximo vídeo vamos ter aí as questões 13 e 14, ok? Obrigado aí por assistir, pessoal. Valeu!